Às vezes você tem que fazer uma cirurgia também, que é colocar uma derivação para drenar esse líquor para fora de uma bolsinha específica até o cérebro se acomodar. E nos casos de aneurisma, logicamente, você tem que ou operar ou embolizar, que é uma outra técnica para tratar o aneurisma. Sempre a cirurgia ela é importante. E nos hemorrágicos, o índice de óbito também pode ser muito grande, porque se você teve um aneurisma cerebral, por exemplo, não é só o sangramento. Tem uma cascata que começa na hora que sangra um aneurisma, que chama vasoespasmo, que é uma reação do cérebro àquele vaso que sangrou. Ele tenta espasmar o vaso, só que ele espasma vasos bons, então pode dar um quadro de isquemia mais tardia. Então esse fenômeno ele começa a ocorrer na hora do sangramento e pode acontecer até o 21º dia desse sangramento. Então esse paciente tem que ficar monitorizado, observado e com parâmetros clínicos e laboratoriais para ver se isso vai ocorrer ou não para ser tratado. Então a gente tem uma sequela bem mais tardia. Até que ponto controlar a pressão arterial é importante no processo e evitar um AVC, um derrame, e as dores de cabeças frequentes? Então, a dor de cabeça frequente tem sempre ser investigada. Ninguém tem dor de cabeça frequente do nada. Pode ser só uma enxaqueca? Pode, mas tem que ser investigado. Vai ser investigado. Deve procurar um neuro e ser investigado. O controle da pressão arterial é muito importante, porque é ela que, quando tem um pico de pressão arterial, às vezes você não está fazendo absolutamente, tem esse pico por uma falta de controle, às vezes até você controla bem, e esse pico que vai causar tanto isquêmico, ou, por exemplo, esse aumento de pressão faz com que aquela plaquinha de gordura que você tem aqui na carocha, aqui numa artéria aqui do pescoço, se desprenda e vá migrar para o cérebro e vai até parar numa artéria menor e dar o AVC isquêmico, ou até essa pressão arterial pode fazer sangrar esses pequenos vasos que a gente tem no cérebro e dar um acidente vascular cerebral. Então é muito importante tratar a hipertensão. Ela é uma doença que não dá muito sintoma, então a pessoa vai deixando para lá. E o problema é que o brasileiro não gosta de gastar 1.200, 1.500 com uma consulta, mas ele gasta 4.000 na estética. Ah, bom, isso é verdade. Mas para isso não se pode se preocupar, porque toda medicação antihipertensiva para diabética a gente tem de graça para o Sistema Único de Saúde. Então não é desculpa para você não se medicar. Tá certo. O formigamento nas mãos e pés pode ser um aviso do cérebro? O formigamento pode ser várias doenças, né? Lembrando que o AVC, as coisas elas são dimediadas. Então, o lado esquerdo manda o lado direito manda o lado esquerdo. Então, você tem que ter um formigamento de mãos e pernas do mesmo lado, tá? E se for o contralateral, é um AVC mais grave que é do tronco encefálico. Então, que é um lugar que é responsável por tudo que a gente faz automático. Eu respiro, durmo, eu como, tenho fome. Esses são os AVCs mais graves. E realmente o índice de óbito é bem importante. Então, a gente tem que prestar atenção no que o organismo está falando pra gente. Em todo AVC, a elevação da pressão arterial está sempre presente. Na maioria, na fase aguda, sim. Às vezes, não. Né? Depende, se for um isquêmico, na hora tem um pico hipertensivo, depois a pressão pode ficar regulada. Ou às vezes você pode ter um aumento de pressão sustentado, né? Aí você vai ter que medicar para isso. São pacientes que vão sempre para UTI também, né? O exercício físico regular ajuda a evitar o AVC? Com certeza. Exercício físico ajuda a gente em qualquer coisa. A gente tem uma cardiovascular melhor, a gente tem diminui o colesterol, diminui o triglicéridos, só com atividade física, às vezes, bem feita. Então, assim, é muito importante. Não pode ser deixado de lado, não. É impressionante como a obesidade aumentou nos dias atuais, né? Porque as pessoas não andam mais. Então, as pessoas têm medo de andar na rua, né? São tantas coisas, né? Você não anda porque tudo está na sua mão, então você não precisa mais levantar nem para mudar canal da televisão, é tudo na mão, tudo no celular. Andar na rua nas grandes cidades ficou difícil, mas tem os parques, a gente tem que... Aí eu acho que a gente tem que cobrar das autoridades que eu tenha o direito de andar na rua, né? De caminhar na rua, porque eu falo, um par de tênis todo mundo tem, né? Às vezes não tem dinheiro para uma academia, mas tênis todo mundo tem todo mundo tem. E aí você pode andar na rua, aí tem que cobrar que a calçada esteja boa para você não tropeçar e cair, que seja seguro você andar, você caminhar num parque sem ter medo de ser assaltado. Aí realmente eu acho que esse é um poder que a gente tem, né? De cobrar. Eu me lembro que para mim era muito fácil, porque eu sou do século passado, então para mim era muito fácil andar na rua. E hoje em dia as pessoas têm medo de ir à padaria. Ninguém tinha carro, então eu andava demais e era muito magro.
e comia feito um louco, era uma coisa impressionante, né? É que o senhor não pegou ainda o senhor pegou um pouquinho da introdução do fast food, né? De tudo muito rápido, muito fácil, de comer rápido. Agora, isso tá mudando, né? Tem uns anos pra cá que a gente tá conseguindo que as pessoas entendam que é melhor a alimentação mais saudável. Até essas grandes marcas estão colocando alimentos saudáveis num lugar, por exemplo, que não tinha alimento saudável, era a Disney. A gente não tinha alimento saudável, hoje em dia já tem. Tem salada, tem coisas feitas, tem grelhado. Isso não existia, era uma coisa que toda vez a gente falava. Só tinha coisa feita.